estão aqui para apresentarem o treinador Dado Cavalcante, que assume hoje e já começa a trabalhar nessa temporada nova aí, visando as competições que o Vitória participará. Eu passo a palavra ao presidente Fábio Mota, que vai desejar as boas-vindas para o nosso treinador. Bom, primeiro, feliz ano novo para todos. Dizer que é um prazer ter todos da imprensa aqui. A importância muito grande de um clube de 3,5 milhões de torcedores estar tendo as suas notícias em tempo real. Essa é uma prática nossa desde o primeiro dia que assumimos o clube. E isso é muito importante. Aos telespectadores da TV Vitória também. Dizer que o Dado Cavalcante dispensa comentário. Já expliquei a vocês que a nossa decisão tem muito a ver pela relação que ele tem com a base, por onde ele passou, e a gente tem aqui uma base que eu considero a melhor do Nordeste, uma das melhores do Brasil, certo? E eu vou deixar todos vocês à vontade com ele, para que ele possa aí responder as perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Saudar meu diretor de patrimônio, Djalma Abreu, em nome de que eu saúdo todos os membros dessa nova direção do Esporte Clube Vitória. Com a palavra dada. Bom dia, pessoal. Presidente, obrigado pelas boas-vindas. Posso afirmar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Conhecendo um pouco da estrutura, o primeiro dia de trabalho numa casa nova, né? Com pessoas diferentes e tendo uma receptividade muito bacana, muito legal, né? Primeira impressão foi muito boa. Lógico que as nossas expectativas são muito maiores do que apenas isso. Nós temos um ano inteiro pela frente de um grande desafio para todos nós. Mas estou, acima de tudo, muito confiante. Estou feliz de estar aqui, estou muito confiante que a gente vai ter um ano de 2022 aí muito bom para todos nós. Dado, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo. Eu te pergunto sobre o elenco. Você teve participação? Não houve tempo para isso? Você conhece os atletas? Enfim. Bom, eu até comentei com todos, né, que fazem o Vitória, com o presidente agora há pouco, que o Vitória foi muito criativo, né, na condição de montagem de elenco. Não dava para esperar por treinador, não tinha como esperar, né? Existia uma janela muito curta, muito pequena, e o Vitória foi ao mercado, fez as contratações, é um elenco novo, com jogadores conceituados em cenário nacional, com bons nomes, com uma mescla bacana entre jovens e experientes, né, de jovens remanescentes do clube, que sempre se destacou muito na promoção de jovens atletas, com as contratações dos novos jogadores experientes. Infelizmente não tive participação nenhuma, mas não dava para ter, não dava para... O Vitória não podia esperar por um treinador para cair no mercado. Então, achou as melhores oportunidades, montou um elenco, e esse talvez seja um desafio muito grande, né, por se tratar de um elenco totalmente novo, com os jogadores desse elenco do Vitória. Tem 2 jogadores apenas que eu trabalhei efetivamente, conheço vários desses como adversários, outros tantos por obrigação mesmo profissional de conhecer os atletas, enfim. Então esse vai ser o desafio de curto período de tempo, trabalhar com um elenco de jogadores novos, de um time totalmente novo, que busquemos aí nesse período de pré-temporada dar o mais rápido possível a liga necessária para iniciar uma competição. Bom dia, Djalma, presidente Fábio Mota, Dado Cavalcante, seja bem-vindo, feliz ano novo a todos. Do ponto de vista da diretoria, até da opinião pública entre torcedores e também imprensa, a negociação foi até de certo modo rápida, né? A diretoria conseguiu 14 atletas, que era a meta antes desse período aí de dezembro até fechar o bid, e a negociação com você, Dado, foi rápida para você também. O que motivou então essa suposta rapidez de negociar com o Vitória e fechar o desafio e também essa retomada, o desafio da retomada do Vitória? Acho que a negociação ela se deu no tempo certo, né? Ela não foi acelerada, como também não foi lenta. Acho que o mais importante é que os dois lados eles acharam um meio termo, né? E o importante demais para a minha vinda é que o Vitória quis muito ter Dado Cavalcante como treinador. E eu estou me sentindo muito valorizado aqui. Essa foi
a frase que eu falei para o meu empresário, né? Eu tive algumas propostas, eu tive algumas perspectivas boas, né? No decorrer desse tempo que eu fiquei parado. Eu fiquei parado porque precisava ficar parado. Tive várias propostas na Série B, tive sondagem de clube de Série A, mas eu precisava ficar parado no momento que eu fiquei parado. E agora eu preciso voltar e a escolha ela se deu exatamente por isso, né? Eu tenho convicção de que eu não estou hoje no clube de Série C. O Vitória hoje está na Série C fortuitamente, né? Momentaneamente. Essa é a nossa expectativa, a expectativa de todos. Eu estou no clube grande, no clube de Série A, um clube que me valorizou, né? Então essa valorização ela pesou demais na nossa negociação, na minha escolha, na minha opção de estar aqui hoje. Dado, bom dia, feliz ano novo para você, que seja uma passagem de sucesso aqui. Quando o Vitória caiu para a Série C, a torcida deixou um recado claro: nós vamos seguir apoiando, vamos buscar aí levantar a moral do clube para a temporada, buscar uma retomada. Da parte do treinador, como fazer para manter essa chama acesa? Esse é um desafio. Lógico que o treinador é o carro-chefe da engrenagem, né? Mas é um desafio diário, interno, que precisa ser, acima de tudo, colocado na cabeça dos nossos atletas, né? A gente precisa entender rapidamente onde nós estamos, né? Onde nós estamos pisando, o que é que nós queremos para a temporada. Esse é o ponto-chave. Os remanescentes, né? Os jovens remanescentes, eles têm um papel importante, né, nesse contexto, que é o papel da indignação mesmo, de ter participado de um ano ruim. Tem que ser. Ninguém pode estar satisfeito com o que aconteceu aqui. E as contratações, né, os reforços que chegam, eles têm que chegar justamente com o espírito do que nós queremos para o ano, né? De fazer um Vitória competitivo, de fazer um Vitória protagonista das competições que disputa no ano. E a forma de fazer isso é diariamente no trabalho, no treinamento, no dia a dia. É assim que a gente vai fazer. A chama que vem de fora, a chama que veio do torcedor na fase final de série B, ela está arrefecida, né? A vela está acesa. A vela está acesa, mas a chama está pequena. Quem vai proporcionar essa chama para virar uma fogueira grande somos nós internamente, e esse é o nosso desafio. Dado, bom dia, seja muito bem-vindo ao Vitória. Bom dia, colegas também aqui presentes. A minha pergunta é sobre torcida mesmo. Você já falou dessa emoção do torcedor, que nos últimos jogos da última temporada chegou muito junto. Isso já mostra o número expressivo nas associações nos últimos dias. E nas redes sociais, a torcida do Vitória é muito ativa, uma torcida muito jovem. Eu me lembro que em uma coletiva, você ainda no Arquirrival falou que as redes sociais foram determinantes para a sua demissão. Você está preparado para essa pressão virtual que de fato vai existir? É fato. Não tem como. As redes sociais, que na verdade a minha fala é uma fala em todos os âmbitos, não é no futebol. As redes sociais comandam a vida do ser humano hoje, né? Seja lá quais forem, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, enfim. Isso é fato, né? O ser humano que não se adapta a isso, ele para no tempo. Então, é uma condição que vai acontecer de forma natural. E acontece tanto para o bem quanto para o mal. A expressão talvez não seja bem ou mal, mas seja para proporcionar algo ou para diminuir algo. Então, essa proporção ela acontece invariavelmente em todos os contextos, né? E o ser humano ele precisa lidar com isso. E é uma condição natural dos acontecimentos. O que eu não farei, e acho que é um mecanismo de estratégia mesmo, é ficar assistindo ou vendo muitas redes sociais, que é isso o que vai fazer com que o meu trabalho flua é o trabalho interno, né? É a minha vida, o que eu vou viver dentro do clube, é o meu dia a dia com os atletas, com a comissão técnica, o meu desprendimento em relação a acompanhar adversários, a acompanhar jogos, é a minha doação diária aqui dentro do clube. É isso que mais importa, é isso que vai fazer com que a gente consiga ou não os resultados lá na frente. Dado, tudo bom? O que está acontecendo com você já aconteceu com muitos jogadores, muitos treinadores, natural no futebol. Você treinou o Bahia, né, e agora está treinando o rival.
o Vitória. E como o próprio colega falou agora, de torcida, você foi campeão da Copa do Nordeste, né? Tem uma história no Bahia, muito querido no clube, muito querido também pela torcida, né? A gente sabe que depois houve a demissão, mas são coisas do futebol, né? São os altos e baixos do futebol. Com relação a justamente a esse clima Bavi, depois que foi confirmada a sua contratação pelo Vitória, você viu nas ruas ou nas próprias redes sociais, manifestações, esse clima Bavi, e o Vitória e a Bahia vão se encontrar, né, no Campeonato Baiano, já pensou nesse reencontro, que no final das contas você vai reencontrar também muitos ex-colegas, né, pessoas queridas. Como é que está esse clima Bavi aí desde que você foi contratado? Bom, eu entendo como natural, né? É uma condição natural de especulações, de comentários, e de brincadeiras, enfim. E da mesma forma que eu entendo como natural, também visualizo como natural. Estou aqui para construir a minha história aqui, né? Estou iniciando uma história nova aqui no Vitória hoje e vou me dedicar ao extremo, ao máximo, para buscar os objetivos, né? Quero ser vitorioso aqui, quero deixar meu nome aqui, e essa condição ela vai imperar. Tenho amigos, né, do outro lado, as amizades permanecerão. Sobre comentários nas ruas, eu não presenciei ainda nada, não. Cheguei em Salvador ontem também, não tive tempo também, tive um final de ano bem movimentado, bem corrido, junto com a minha família. Então Estou vivenciando, é tudo novo também, estou vivenciando isso hoje, então daqui para frente é que talvez eu tenha um pouquinho mais de contatos, mas, como eu falei anteriormente, estou encarando tudo de forma muito natural e espero que a gente consiga ter um bom ano aqui. Dado, seja bem-vindo, né, que você faça aí um bom trabalho no Vitória. O Vitória divulgou recente os jogadores que vão fazer parte desse elenco inicialmente. São 31 jogadores. Se você pegar ali certinho, contando, dá 31. Para o Dado Cavalcante, qual é o número ideal para trabalhar com tranquilidade e formar um elenco competitivo? O quantitativo, ele para mim não é o mais importante, né? O mais importante é ter as peças, né, em termos de características necessárias que contemplem uma temporada inteira, né? Esses números eles podem variar, a gente sabe que existem negociações que podem acontecer de jogadores saindo. Quem sabe lá na frente, numa perspectiva também de mercado, que as coisas estejam mais fáceis, mais tranquilas, também podemos fazer alguma aquisição. Então, esse número varia. O Vitória, em 2022, talvez tenha um privilégio de fazer menos jogos no ano. Olha que coisa absurda, né? Estou dizendo que é privilégio. O torcedor quer ver o Vitória jogando todos os jogos, mas o calendário vai ser menos apertado. Então, quando o calendário é menos apertado, nós não precisamos tanto de elenco numeroso, né? Os jogos no estadual serão quase sempre finais de semana. Na Série C, idem. Então, a gente vai sofrer menos, mesmo com as logísticas de viagem, que talvez sejam mais difíceis lá na frente. Os jogos serão espaçados, então você perde menos jogadores lesionados. Perdendo menos jogadores lesionados, você acaba rodando menos o elenco. Então, o quantitativo não importa tanto, não vou dar para você um número, né? O que a gente está avaliando é justamente a possibilidade, né, de necessidade em cima de características de jogadores, né? Alguns jogadores que nós temos aqui têm uma característica X, e talvez nós avaliamos durante o campeonato que nós estamos necessitando de uma outra característica e, consequentemente, também algumas perdas que venham a acontecer, a gente vai mexendo um pouquinho para encontrar a melhor formação e a melhor equipe para a gente ter uma temporada segura. Bom dia, Dado, seja bem-vindo. Você falou sobre o elenco jovem do Vitória, mas eu queria que você falasse especificamente sobre um jogador veterano desse elenco, né, o Jadson, que por sinal também não se apresentou hoje. Queria saber qual a importância dele para o seu time, em ter um jogador vencedor com a história que o Jadson tem. Bom, é inegável, né, que o Jadson hoje é uma referência técnica para um grupo tão jovem, né? É um jogador que tecnicamente dispensa comentários. Ele deve se apresentar hoje à tarde e a nossa expectativa é na chegada dele, né? Quais os níveis de condicionamento que ele vai se apresentar. Eu volto a falar, nós teremos 13 dias apenas de intervalo entre hoje e a nossa estreia no campeonato estadual,
que, sinceramente, são dias insuficientes para fazer uma preparação adequada. E principalmente para início de campeonato, onde eu acho, né, que nós vamos sofrer no início. Como eu falei, eu tenho uma perspectiva muito boa para o ano do clube, mas sei que os primeiros jogos serão muito difíceis. Nós vamos enfrentar, por exemplo, na nossa estreia, o Juazeirense, que já está treinando desde dezembro, que já fez 2 jogos amistosos, vai fazer o 3º jogo amistoso, que tem um elenco com vários jogadores remanescentes, né, que já são acostumados com o clube, que tem um treinador muito consistente nas suas armações de equipe. E nós estamos iniciando, nós temos um grupo totalmente novo, né? São poucos dias, a gente não pode nem contar muito com os dias de hoje, porque é uma readaptação, os caras estão chegando de férias, estão fazendo exames médicos ainda, né? Vão passar por um período de adaptação, vão colocar chuteira pela primeira vez, vão para o campo pela primeira vez, aí tem adaptação, enfim. Então, nós teremos uma dificuldade grande, e os jogadores que estão chegando, seja o Jadson ou qualquer outro, eles precisam estar numa condição mínima de segurança para a gente começar a jogar. E isso vai ser pesado demais para a gente escalar a nossa equipe. Talvez a escalação inicial da estreia não vai ser aquela que eu estou bolando na minha cabeça agora. Vai ser aquela que os caras me mostrarem no campo que estão melhores em condição naquele momento. Então isso vai pesar demais para a escalação, seja para o Jadson, seja para qualquer outro. Dado, bom dia. Você falou de valorização, você ficou um tempo parado porque precisava se condicionar tanto no corpo quanto mentalmente. Aí eu lhe pergunto essa questão mental. Você sai de um rival através de pressão do torcedor. Você vai pegar uma Série C, onde de uma certa forma o torcedor rubro-negro está apoiando o clube, mas sabe-se que todo mundo conhece como é o futebol. Então você pensando assim, vou pro Vitória, o que é que eu vou enfrentar na Série C e Campeonato Baiano? Eu queria que você respondesse exatamente isso. Eu estou pensando exatamente o contrário. Eu estou pensando na perspectiva positiva de ir para o Vitória. Estou pensando no lado positivo. Estou pensando no estadual. Estou pensando na Série C. O Vitória é favorito na Série C. É favorito no estadual. Eu estou mais uma vez brigando por título. Eu estou mais uma vez sendo protagonista. Essa é a minha ideia, esse é o pensamento. Nós vamos entrar na Copa do Brasil. Nós entraremos na Copa do Brasil com boas perspectivas de passagem de fase, de quem sabe chegar nas oitavas de final, que é um dos objetivos. Inclusive, objetivos financeiros para o clube, que a gente sabe que o quão importante é. Então a minha visão é exatamente essa. Estou direcionando muito, né, a minha força para essa condição positiva. Bom dia a todos. Dado Cavalcante, seja bem-vindo ao Vitória, que seja uma passagem de sucesso. Fábio Mota foi muito feliz em falar sobre a divisão de base do Vitória, que é uma divisão de base muito vitoriosa, que revela muitos jogadores. Minha pergunta é exatamente em cima disso. Você vai ter alguns jogadores experientes, né, que as contratações foram com a média relativamente alta, mas você também vai ter jogadores jovens, Alan Pedro, o Ítalo, o Juan Nascimento, jogadores que estão até na Copa São Paulo. Como você encara, né, como você enxerga o encaixe desses jogadores jovens na sua filosofia de trabalho, no seu esquema de jogo? Bom, existe uma característica minha, né? O treinador, o ser humano, ele vai, ao tempo, ele vai se moldando algumas estruturas, né? Ele vai se adaptando a algumas perspectivas diferentes da vida, mas ele carrega consigo um DNA, né? E o que eu carrego no meu DNA como treinador são os olhos voltados para os jovens atletas, né? Os jogadores que vêm do sub-20. Até pela minha vida profissional, né? Eu sou um ex-atleta não frustrado, mas que não tive uma carreira como atleta de futebol profissional, não construí uma vida profissional. Eu fui atleta de base, me profissionalizei cedo e vivi muito no ambiente de base, né? E vivendo muito no ambiente de base, aprendi muito, principalmente como não se deve fazer. E essa perspectiva eu trago para a minha vida profissional. Os meus trabalhos, eles são norteados, muitos deles, a maioria deles, por trabalhar com jovens atletas, por trabalhar com elencos, com jogadores que vêm do sub-20, que estão chegando no profissional. E posso afirmar que é muito difícil trabalhar com jovem. Trabalhar com jogadores mais experientes é bem mais fácil, porque os caras têm muitas referências, eles já viveram uma vida profissional. Bom dia, Mota. Bom dia, Dado, também seja bem-vindo. Mota, o Vitória 2021 passou por um ano turbulento dentro e fora de campo. Quais são as mudanças
para esse ano de 2022 para o Vitória, que envolva também torcida, contratações, a área administrativa também. E você aproveita também, já fala da divisão de base, né? Quais são os investimentos que o Vitória vai fazer na divisão de base, inclusive para direcionar esses atletas para o profissional? Bom, todos vocês sabem que nós, assim que assumimos o clube, traçamos um planejamento, desde as contratações com o nosso setor de inteligência, nós monitoramos a Série B, a Série D, a Série A, para chegar aos 14, o número 14 foi o número que apontada pela questão técnica de deficiência de jogadores que nós tivemos que dispensar. E tivemos que fazer ajuste financeiro. O clube caiu para a Série C, perdemos a receita da Série B, não classificamos para a Copa do Nordeste. Esse ajuste financeiro passou, infelizmente, por demissões. Nós tivemos que fazer 50% de corte do nosso orçamento, tanto de custeio como de pessoas que a gente ficou muito sentidas em ter que demitir, mas não tinha outra solução. E tudo isso foi para preservar a base. Então, o investimento da base, ele continua, é investimento alto para o momento que o clube está vivendo, certo? Mas nós vamos manter a divisão de base, nós vamos para a Copa São Paulo, vamos continuar indo para os torneios que nós desejamos ir, certo? Nós fizemos toda uma readequação na divisão de base com a chegada de Ricardo, certo? Ele hoje é o coordenador da divisão de base, ele montou toda a equipe dele, de treinadores, de auxiliares, certo? Foi a reestruturação que a gente fez, nós vamos manter. E sempre o foco. Nós entendemos que o Vitória, para sair dessa crise momentânea, depende muito da base. E a base sempre será o foco para nos tirar de lá. Dado aqui, Emílio Pinto, Rádio Salvador, Beira na Bola. Você chega com a missão e, como falaram aqui os colegas, o presidente foi rápido no gatilho, trouxe você, e tudo que ele fez tem dado certo. A pergunta ele falou para você que você vai ter prioridades, já que você não tem um elenco tão grande, entre relação do Campeonato Baiano, Copa do Brasil e o Brasileiro? Existe uma prioridade dos três ou você vai partir para conquistar o melhor? Segundo, foi falado muito aqui que esse elenco foi montado para ser um elenco cascudo, com jogadores experientes para disputar uma Série C, que essa foi a grande falha da Série B no passado, uma das. E você é cascudo na Série C com a sua experiência para disputar e ganhar uma Série C? Bom, sobre prioridade, nós teremos 3 competições no ano, mas elas não acavalam entre elas, né? Assim, talvez só a Copa do Brasil que vai trazer aí um conflito de datas. Então, se entendermos que não existe uma competição em cima da outra, não existe a prioridade específica em relação a uma competição em relação a outra. É lógico que o objetivo principal do ano é o acesso, é subir. Isso é inegável, ninguém quer ficar mais um ano ainda na Série C. Então, esse é o principal de todos. E até pelo fato do estadual ser no início dele, como eu falei, a gente vai sofrer um pouquinho, vai ter um pouquinho de dificuldade de encaixe, de achar a melhor formação, de mandar para campo os melhores jogadores, não os melhores tecnicamente, mas talvez os melhores do momento. Então a gente vai ter um momentozinho de dificuldade nessa primeira montagem. O nosso pensamento maior está todo voltado para um acesso que é o mais importante do ano. Em relação ao trabalho, não é um trabalho que vai fugir muito das características, principalmente se tratando do regulamento de competição, né? A competição da Série C hoje é bem diferente do que era anteriormente, né? Não existe mais aquele mata-mata sucessivo de passagem de chave que talvez descaracterizaria qualquer tipo de condição. Tem uma primeira fase um pouquinho mais longa, tem uma segunda fase que é um quadrangular, não é mais o mata-mata que tirou o sono do Fortaleza durante anos, por exemplo, que sempre se destacava na primeira fase, atropelava todo mundo e caía na fase mata-mata. Então, a competição também dá o direito às equipes que a disputam de correção de rota, enfim. E essa é uma condição que eu estou muito acostumado, né? São as competições que eu sempre disputei, são competições que fizeram parte da minha vida. Eu disputei apenas uma Série C com o Luverdense em 2012, num formato um pouquinho diferente. Nós acabamos perdendo o acesso para a Chapecoense naquele ano. Perdemos o jogo, era mata-mata, né? Nós perdemos o jogo de ida
tivemos um jogador expulso, perdemos o jogo de ida 3-0 e ficou pesado para reverter em casa. Vencemos em casa por 1-0, não classificamos. Mas como eu falo assim, as coisas mudam a cada ano, a cada dia, os clubes mudam. A Série C hoje é muito diferente do que era anteriormente. Se pegarmos as equipes que estão disputando e os campos que nós vamos jogar, não é mais aquele inferno que era de jogar em campos esburacados, campos ruins. Vamos enfrentar adversários tradicionais no seu estado, na sua região. Vamos jogar em campos bons, em estádios bons, lógico. Não quero aqui fazer comparações em nível de Série A, mas é uma condição que nos faz enxergar coisas boas, que a gente consiga fazer o trabalho, né, que tem que ser feito para superar essas adversidades e esses adversários. Professor, seja bem-vindo. Tem muitos torcedores, e eu, inclusive, eu gosto de saber dos bastidores, né? O que aconteceu, aquilo que ninguém viu. Eu queria que você já falou por que você veio, o que te motivou a trazer, etc. Mas eu queria escutar os bastidores da sua vinda para o Vitória, né? Aquela ligação que chegou, a conversa com a família, aquele detalhe que motivou sua vinda para cá, os detalhes que aconteceram para você vir ao Vitória. Bom, houve um primeiro contato numa espécie de sondagem, né? Tá no mercado, como é que é, quais são as perspectivas do ano, e a minha perspectiva depende do projeto, depende das expectativas da equipe que vai me contratar, o que é que a equipe vai disputar, o que é que a equipe vai ganhar, quais são as possibilidades de vencer, né? Esse primeiro contato aconteceu, passaram-se alguns dias, né? E outros contatos vieram, provavelmente o clube também fez outras sondagens, né? Faz parte do processo, né? De buscar nomes e de colocar na mesa quais são os nomes. E houve uma primeira proposta, depois de alguns dias, não sei se daqui uma semana, não sei, me recordo mais o time correto. Houve uma proposta. Dentro dessa proposta, eu trouxe para meu staff, né? A minha comissão técnica, meus empresários e minha família, e nós fizemos uma contraproposta, né, em cima daquela condição que eu visualizava que seria importante para os dois lados, né, em relação à segurança do clube, e a segurança do treinador, né, minha segurança, a minha família e tudo mais. Não precisa nem dizer, mas também não preciso também omitir que Salvador é uma cidade que a minha família ama. E é um peso a mais para a minha família, para minha esposa, para os meus filhos, e para mim também, lógico, que adoram essa cidade. E foi um lado que pesou um pouquinho mais para essa opção. Depois dessa contraproposta, o Vitória fez a avaliação, né, pesou os prós e contras e tudo mais. E nós acabamos acertando. Então, assim, acho que esse foi o processo todo, né, presidente? Não sei se alguma coisa ficou pelo meio do caminho. Deve ter durado aí uma semana e um pouquinho, né? E nesse meio termo, quando houve o primeiro contato, eu comecei a buscar as informações necessárias que me dessem também a confiança de vir. Quem eram as pessoas que estavam à frente do Vitória, né? Quem era o presidente? Quem é o executivo, o Alex Brasil. É o terceiro clube que eu trabalho com o Alex, né? O Alex não está aqui hoje. É a terceira vez que eu vou trabalhar com o Alex Brasil. Como é que está a saúde financeira do clube? Como é que as coisas estão funcionando? Liga para os funcionários, tenho muitos amigos, tem vários que já foram da casa, que já saíram, vou ligar. Liga para um, liga para outro, como é que está, quem são as pessoas? São confiáveis, não são? Dá para ir, não dá? Como é que é? Vai, não vai? Então isso trouxe também um certo conforto. Passando um pouquinho dos bastidores, como você queria ouvir. Mais específico que isso, é só você querer saber quanto é que eu estou ganhando aqui. Aí também não. Para encerrar, a última pergunta aqui. Para encerrar, uma pergunta rápida para o Mota. Sobre Canuve e a presença dele aqui, se ele só está usando o espaço mesmo para se. Pronto, você já respondeu. É isso mesmo? Não, assim como, o Vitória está sempre aberto para seus ex-atletas. Nós não vamos nunca fechar a porta para ex-atletas. Assim como vocês viram o Canu, Marquinhos pediu, outros pediram, a gente não vai nunca se negar a ceder a nossa academia, o nosso campo, para que eles possam treinar. E a outra pergunta é sobre, Dado citou Fortaleza, se o Vitória se inspira, talvez você possa responder até o Fábio Mota, exatamente, o Fortaleza peregrinou bastante, hoje está numa situação muito favorável, mas eu lembro bem desse período na Série C penando.
Mas eu acho que ele citou porque a forma do campeonato era diferente, era mata-mata. Agora a gente tem um campeonato que são grupos, classificam 4 que vão disputar lá depois. Então acho que, não sei se o professor, é isso que eu queria dizer, hoje a fórmula é bem diferente do que era no passado. Entrevista finalizada com o técnico Dado Cavalcante e o presidente Fábio Mota.